Olá, grata pela sua audiência. Eu sou Dirla Sgroth, consteladora familiar. Seja bem-vinda. E o tema que eu preparei para hoje é sobre relacionamento com o pai. Quem é o pai em nosso sistema familiar? O pai é quem nos faz seguir em frente. Pai nos leva para o mundo, apresenta oportunidades, energiza a nossa coragem quando necessário. Você tem um bom relacionamento com seu pai? Para o menino, o pai é referência de força, de coragem, de segurança. É o herói. Para a menina, é a referência do primeiro amor da sua vida. Esse é um ponto-chave de se conversar, pois mulheres que têm problemas com o parceiro ou com o companheiro podem ter escondido um emaranhamento com seu pai. Alguma situação ou questão paterna que a impede de seguir adiante com relacionamentos saudáveis. Talvez no momento a mulher não se recorde de nada, mas quando começa a olhar a dinâmica dos seus relacionamentos, essa mulher descobre problemas mal resolvidos com o pai. Às vezes o pai trabalhava muito na sua infância, não podia dar atenção, chegava em casa cansado ou viajava muito e não brincavam com ela. Daí surgiu a sensação de vazio e de abandono em seu interior. Também existe aquela questão de um pai alcoólatra ou drogado que ela desonra para o resto da sua vida, com frases tipo: o meu pai nunca me ajudou, meu pai não me deu carinho, meu pai não vale nada. Frente a esses julgamentos ou a qualquer outro exemplo que vamos ver mais adiante, é muito comum que essas mulheres tenham várias dificuldades de se relacionar com homens. Existem pessoas que não sabem quem é o pai biológico, que não foram reconhecidas por esse pai de sangue, que não têm o sobrenome do pai em seu registro de nascimento. Elas, inconscientemente, tentam buscar o pai em outras pessoas. Isso é muito comum de acontecer, pois a mulher precisa desse amor, e esse amor tem que vir do pai. E onde ela vai buscar? Na rua, em qualquer pessoa? Será sempre uma pessoa carente, sempre em busca do amor paterno. Quando encontra um namorado, acontece aquela necessidade de cuida de mim. Esse cuidado é muito difícil, pois ela acaba emaranhando o parceiro, porque ela está emaranhada com o pai. Problemas com o pai causam muita insegurança, dificuldades financeiras, problemas de saúde e tantas outras dificuldades na vida dos filhos. No caso das mulheres, os mais comuns são problemas com relacionamentos. No caso dos homens, desrespeito à hierarquia, dificuldades de prosperar na vida. Independente do que aconteceu entre pai e filhos, é possível reprogramar essa questão e levar uma vida diferente. A constelação é muito indicada para olhar essas situações conflitantes. E você sabe o que é reconexão com o pai? O que é tomar a força do pai? Nas constelações familiares se fala muito em tomar a força do pai. E o que significa isso? Esse homem que nos deu a vida junto com nossa mãe é um homem comum, que em sua trajetória teve perdas, acertos, limitações e possibilidades. Temos dois pilares estruturais, o pilar do nosso pai e o pilar da nossa mãe. Os dois juntos nos deram a vida. E de onde chegou a nossa vida? Ela vem de muito longe, de toda uma ancestralidade. Primeiro dos nossos pais, avós, bisavós, trisavós e assim por diante. Por isso, é muito importante resgatar esse nível de relacionamento entre nós, entre o nosso pai e a ancestralidade, pois é através dele, de toda essa ancestralidade, que vem a força para sermos quem somos hoje. O sangue que corre nas nossas veias traz a força da vida.
Às vezes temos um relacionamento muito distante e até inexistente com nosso pai biológico. E a função paterna é responsável por nos conduzir ao mundo, nos educando, nos mostrando os caminhos e tudo que é possível nos ensinar para que possamos nos desenvolver e alcançar os nossos sonhos. Na vida, encontramos obstáculos, queremos tudo de imediato e a função paterna vem justamente colocar limites nos nossos imediatismos. Colocar calma, tenta de novo. Nós costumamos depositar muitas expectativas nas coisas e passamos pela frustração. Quando algo não dá certo, quando nós desejamos algo e não conseguimos, isso nos traz consciência de que não somos perfeitos. Precisamos aprender a lidar com as limitações da vida. Precisamos desenvolver recursos para crescer e evoluir e conquistar o que realmente queremos. O caminho é o mais importante, é onde temos o aprendizado que a vida requer. E o pai é quem nos ensina, quem nos dá o exemplo para conquistar o nosso mundo. E quanto mais cedo aprendemos a necessidade de ter foco, planejamento, de ter um passo a passo, que é necessário saber esperar e ter paciência, vamos ganhando experiência, amadurecendo, aprendendo nos tropeços e evoluindo para sermos pessoas melhores a cada dia. E a função paterna nos ensina isso, a lidar com a realidade como ela é, a lidar com frustrações, com os limites, aprendendo passo a passo, aprendendo a ter paciência, e tudo isso é olhar para frente, é olhar para a vida, com tudo que vem através do pai e toda a sua ancestralidade. E cada passo que damos em frente em direção ao mundo é o pai, é a função paterna, é tomar a força da vida, é poder respeitar a realidade com os pés no chão e aceitar os ciclos que a vida nos apresenta. E o pai nos ensina que podemos conquistar o mundo sim, respeitando as condições que a vida nos oferece. E agora, eu te convido a refletir só um pouquinho sobre tudo que você recebeu do seu pai e de toda a força que veio por ele da sua ancestralidade, para ser quem você é hoje. Se você acha que está faltando conexão entre você e o seu pai, vamos falar sobre isso agora. Eu vou trazer um pouco do olhar sistêmico estudado na constelação familiar que foi criada pelo alemão Bert Hellinger. Esse estudo das constelações traz percepções, coloca luz nos pontos que temos conflitos e é uma terapia breve e vivencial que se baseia em 3 princípios ou ordens do amor, que são o pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer à sua família de origem, a hierarquia, que é respeitar quem chegou antes, e o equilíbrio, que vem da troca entre o dar e o receber. São princípios fundamentais para que a vida flua com mais leveza. E falando de pai, você sabe os motivos que muitas pessoas excluem um pai da relação? Para que você possa viver em plenitude, em paz, você precisa integrar no seu coração o seu pai e a sua mãe. A pessoa que exclui um dos dois do seu coração sempre será incompleta e sempre faltará algo dentro dela. Quando se vê aquelas mensagens homenageando as mães no Dia dos Pais, isso mostra que está acontecendo uma exclusão de pai na vida da pessoa. Você conhece alguém que passa por uma situação parecida? Isso pode trazer consequências muito graves a todos os membros daquela família. Pode trazer consequências emocionais e emaranhados na qual a pessoa inconscientemente vai ficar presa. E isso vai continuar passando de geração para geração. Para você entender melhor, eu vou te dar alguns exemplos muito comuns de dinâmicas sistêmicas que aparecem frequentemente nas constelações. Todos nós
temos a nossa mãe. E o papel de mãe é o mais importante, desde a gestação até o nascimento do filho. A mãe exerce a função básica mais importante para o filho nesse período. Entre a gestação até o nascimento, ela é nutrição, ela é colo, a mãe é sentimento, é amor, é aconchego. Mãe e filho são um só nos primeiros anos da vida da criança. Existe um vínculo muito grande entre mãe e filho, até o momento que a mãe apresenta essa criança para o pai. E qual é a função do pai? O pai tem outro papel fundamental, que é apresentar o filho ao mundo, é mostrar e ensinar o caminho. E o que acontece quando o filho não tem o contato com o pai? Quando o pai faleceu muito cedo, quando o pai se separou da mãe, quando o pai abandonou a família e foi embora, e outros tantos problemas. São situações delicadas, cheias de dor, de ressentimentos, de mágoas, mas no fundo do coração de cada filho, ele se sente com desejo ardente pelo pai e pela mãe, porque graças a eles a vida chegou aos filhos. E quanto aos julgamentos que a filha possa ter sobre seu pai, que a deixam magoada, triste, desapontada com ele hoje, é importante que essas dores, esses traumas presentes em seu coração e nas suas lembranças sejam vistos, tratados e curados. E pode ser que chegou a hora de você resolver isso, para dar um novo rumo à sua vida. E para que você deve tocar nesse assunto que tem relação com o pai? Somente se você quiser encontrar paz em seu coração e se sentir completa. Se achar que está na hora de mudar, as constelações estão aí para te ajudar. Primeiro, tente resolver esses traumas para depois incluir o pai dentro de você. E lembre-se que a exclusão traz consequências gravíssimas e emaranhados para todos do sistema e também para as próximas gerações. E nós vamos para um rápido intervalo e já já estaremos de volta. Até mais. E voltamos ao nosso programa de constelação familiar com o tema de hoje, relacionamento com o pai. E nesse bloco, eu vou te dar outros exemplos de questões práticas entre pai e filho, entre pai e filha, que são muito comuns nos atendimentos de constelação familiar. Exemplo, quando o pai é alcoólatra, abandona a mãe com o filho ainda pequeno e vai embora. Esse comportamento fica marcado, pois foi desastroso para essa família. Então, essa mãe foi deixada, prejudicada, ficou sozinha com o filho pequeno para criar e sustentar. Ela tem muito ressentimento desse homem, muitas dores emocionais em relação ao pai. E quando se trata de uma criança, de um filho, ele percebe e sente o sofrimento da mãe e acaba pegando essa dor da mãe para ele. Ele começa a excluir o pai, falar mal do pai pelo que ele fez para a mãe. E nesse caso, vemos muitas dinâmicas acontecendo. A mãe pode criticar o pai em silêncio, não importa. A criança inconscientemente capta isso. Então, essa criança cresce e pode começar a odiar o pai pelo que ele fez com a mãe, com ele próprio, porque o pai abandonou, não esteve presente, não criou, pois essa criança sente e toma as dores da mãe. Ela tem as experiências onde ela viu a mãe sofrer, ela captou situações que ficaram registradas em seu subconsciente e entre outras coisas. Nesses casos, quando a pessoa se torna adulta, ela não tem permissão inconsciente de tomar o pai, porque se ela toma o pai, ela aceita o pai no coração dela,
Sabe o que acontece? Inconscientemente é como se ela estivesse traindo a mãe. E ela pensa, poxa, como eu vou aceitar o meu pai se a minha mãe sofreu tanto? Então eu não tenho a permissão inconsciente de aceitar o meu pai, porque se eu fizer isso, estou traindo a minha mãe. Então, em casos assim, muitas dinâmicas podem acontecer. A pessoa pode verbalizar. Eu odeio meu pai, ele não presta, ele não vale nada, ele não cuidou de mim, ele não esteve presente, nem quero saber dele. Mas, na verdade, o que essa pessoa está declarando vai muito além da dor que ela sente de não ter tido pai. Ela está tomando as dores da mãe. Só que no coração do filho, no coração da filha, inconscientemente, tem um grande amor pelo pai. E muitas outras dinâmicas podem se apresentar, pois o comportamento do alcoolismo, que era um vício em bebidas, muito condenado pela mãe, muito julgado, a mãe sempre criticava o pai pela bebida, se lamentava, excluía o pai por isso, pode se repetir no filho, que pode ter uma grande probabilidade de desenvolver um vício também. Pode desenvolver inconsciente algum tipo de vício, que pode ser de várias coisas. Pode ser de bebida, que era o vício do pai, de drogas, de cigarro, de jogo, de compras, de sexo. Esse vício pode ser uma compulsão por doce, por comida. Então, essa pessoa tem grande probabilidade de ter aquele comportamento que a mãe tanto rejeitou e excluiu no pai. Em um dos atendimentos, a cliente tinha um pai alcoólatra, hoje já é falecido. Na casa deles, o pai gostava de uma cachaçinha, bebia um pouco, mas logo ficava alegre e muito conversador. O filho via a mãe condenar as atitudes do pai ferozmente. Ela criticava, julgava esse vício do marido. O irmão mais velho acompanhou esse comportamento e, por volta dos 15 anos, começou a beber também. Virou aquele alcoólatra social, construiu família e teve grandes prejuízos na vida por causa do vício com a bebida. E ele repetiu fielmente o comportamento do pai. Tem casos em que o filho toma esse comportamento e não desenvolve nele nenhum vício. Ele se une, ele se casa, ele se relaciona com uma pessoa com problema de alcoolismos ou problema de outros vícios. E por que isso acontece? Porque essa pessoa vai desenvolver algo que ela rejeitou no pai? Porque é uma forma inconsciente e velada de honrar o pai. É silenciosa, não se pode falar alto, porque é algo que a pessoa esconde dela mesma. É velado, é segredo, é oculto. Por isso, é muito comum a pessoa desenvolver um vício para honrar o pai. E tem que ser secreto. É uma forma velada porque é sigilo e é íntimo. E por que a mãe não pode saber disso? Não pode saber porque é um segredo inconsciente do filho para honrar o pai. E se o filho revela que está repetindo um vício por amor ao pai, ele sente que está traindo a mãe. Então, quando não existe a permissão por parte da mãe para o filho tomar o pai em seu coração, ele vai honrar o pai através de um vício ou de outros comportamentos que ele sentia que a mãe condenava e julgava no pai. Outras situações, com exemplo de abandono, é quando o pai sai de casa, abandona a família, os filhos podem vir a relacionar-se com pessoas que também lhes abandonam. Se for a mulher, pode casar com um homem que a abandone, assim como o pai abandonou a mãe. Do mesmo jeito, se foi um rapaz, pode casar-se com uma mulher que o abandone também. E isso pode desenhar-se de diversas outras maneiras. Outro exemplo prático de abandono
é quando envolve gerações anteriores, de avós, bisavós, tataravós. Exemplo, o tataravô foi embora, o bisavô foi embora. Isso vai passando de geração por geração. Outro exemplo, quando o bebê estava dentro do ventre da mãe, ela sofria muito com esse companheiro. A mãe ficou indecisa se teria ou não a criança. Ficou preocupada se daria conta, pois o pai não queria assumir o filho. E a situação era de estresse, também tinha falta de dinheiro. A criança, dentro do ventre, capta tudo o que acontece no mundo de fora. E quando a mãe decide ter esse filho, a criança inconscientemente também decide fazer um pacto com a mãe, por amor à mãe que decidiu deixar ela nascer, mesmo tendo que enfrentar todas essas inseguranças. Ele diz à mãe que jamais vai deixar a mãe sofrer em nenhum momento da vida. Então, esse filho pega a dor da mãe, já que ele acompanhou tudo de dentro do ventre da mãe. Ele sabe que a mãe sempre excluiu o pai, que sentiu todo o ódio que a mãe sentiu pelo pai, toda a raiva que ela sentia, todo o medo, toda a mágoa, toda a tristeza que ela sentia. Quando esse filho cresce, ele tem dentro dele todos esses movimentos para a exclusão do pai. Depois, quando chega a vida adulta, mesmo que a mãe já tenha falecido, essa pessoa, esse filho, não conquista prosperidade, vive uma vida de muito trabalho e pouco dinheiro, tem caminhos travados, não vai para frente, nada dá certo, tudo é difícil para esse homem, tudo é emaranhado, a sua vida não flui, porque tem essa situação mal resolvida de exclusão do pai. Então, nesses casos, essa pessoa tem uma dificuldade extrema em se relacionar com o pai, ou seja, em devolver a dor que é da mãe. E isso a gente faz muito nos processos de constelação, em devolver tudo que é da mãe para ela. Com isso, é possível refazer a conexão com o pai. Mas isso não é tarefa fácil, pois o filho, sem perceber e de forma inconsciente, repete os mesmos comportamentos do pai, que tanto julgou e excluiu na vida. Quando tais problemas não são olhados e tratados, eles também são passados adiante para netos, bisnetos, para que alguém resolva olhar para esses emaranhados e curar toda a família. Quando falamos de exclusão, em outro exemplo, quando o pai é excluído, alguém das futuras gerações, algum neto ou bisneto, vai representar esse que foi excluído. Como? De que forma? Tendo os mesmos comportamentos repetidos, repetindo esses comportamentos excluídos desse avô, desse bisavô, porque esse comportamento da pessoa que foi excluído tem que ser visto. Quando esse membro da família é visto e recebido dentro do sistema sem julgamentos, isso pode alinhar o sistema, pois a exclusão pode, de fato, perpetuando por várias gerações. Então, se existe a exclusão de pai aí na sua família, se você é alguém que exclui o pai do seu coração, se você fala de boca cheia que a sua mãe foi seu pai e sua mãe, eu entendo que a sua mãe suou muito para você estar aqui, mas lamento te dizer que você carrega muita dor dela e isso é muito pesado para você. Você não dá conta, pois esse fardo não é seu e enquanto você continuar excluindo seu pai de seu coração, estando ele vivo ou falecido, você nunca estará completa. Sempre estará te faltando algo para preencher esse vazio que você tem dentro de você. Além de inconscientemente bloquear várias áreas da sua vida. Mas Dirla, esse homem fez muito mal para mim e para minha mãe. Sim, eu compreendo, não estamos negando isso. Mas esse homem deu a vida para você. Metade de você é o seu pai e a outra é a sua mãe.
Então, independente do que os teus pais tenham feito para você, eles te deram a vida. Por isso, vire a chave dentro de você, no sentido de se reconectar com o seu pai. Pois quando você exclui esse homem que junto com a sua mãe te deu a vida, você fecha o fluxo de receber do pai. E com isso você bloqueia também as suas futuras gerações de receber. Para todos esses traumas e dores que você carrega dentro de você, é preciso um olhar sistêmico para que fosse liberado tudo que bloqueia o teu receber e das tuas futuras gerações. Cure seus traumas e suas dores. Procure a reconexão com o seu pai. E se você quer saber uma dica prática para você se curar, muito simples. Comece pela intenção. Queira se curar. Isso já é um grande passo para essa mudança de postura que te levará para uma vida mais leve e abundante. Para isso, você deve estar disposto a abrir mão de algumas coisas e se curar. Tenha essa intenção para se curar e liberar, inclusive as pessoas que já partiram, para que você fique em paz. As constelações ou qualquer outra técnica sozinhas não dão resultados. Você precisa decidir isso dentro de você. E com isso, você não está excluindo ou traindo a sua mãe. Ela fez o melhor que ela pôde com os recursos que ela tinha. Mas você precisa integrar o seu pai e se você quiser ter paz e se sentir completo em sua vida. E se você achar que chegou a hora de mudar, de abrir mão de algumas certezas suas, de olhar para os seus traumas, a constelação pode te ajudar a ressignificar algumas coisas, principalmente a dar um lugar para o seu pai em seu coração. Se quiser mais informações sobre o meu trabalho de constelação, entre no meu Instagram, acompanhe as minhas postagens diárias, entre em contato comigo que eu posso te ajudar a olhar bem de perto qual é o emaranhado presente no seu sistema familiar. Um abraço e até mais!